Queridos, vamos dar início ao nosso culto dessa tarde, nossa santa convocação, a chamada à adoração do nosso Deus, onde Ele fala conosco por meio da Sua palavra e a gente responde a Ele por meio das nossas orações e dos nossos louvores. Vem do livro dos Salmos, capítulo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Vamos fazer isso nesse momento, vamos ficar de pé, se possível, e cantarmos o hino número 144, Segurança e Alegria, está impresso no boletim. Senhor Deus, nós suplicamos que Tu te faças presente em nossos louvores, Senhor, como prometeste, o Teu Filho Jesus estaria em nosso meio. Estamos unidos a Ele pela fé, por meio do Santo Espírito, que é o Espírito da promessa, que foi derramado sobre nós, mediante o sacrifício de Cristo. Aquele que ascendeu à Tua destra, derramou sobre nós o Seu Espírito, e por meio dele, Ele está em nós. E nós Te suplicamos, Senhor, que por meio desse mesmo Espírito, o Senhor possa receber a nossa adoração, por meio da mediação daquele que é o nosso sumo sacerdote para sempre, o Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Meus queridos, como é do nosso costume aqui, vamos confessar de maneira corporativa, como corpo de Cristo, a nossa fé, conforme está resumida no artigo 7 do capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster. Vou perguntar aos irmãos, eu peço que os irmãos leiam em uma só voz. Meus irmãos, em que nós cremos a respeito do dia do Senhor? Como é lei da natureza,
Amém, meus irmãos. Os irmãos podem sentar. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus eterno, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Pai. Tu és digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Tu és aquele que sustentas todas as coisas pela palavra do teu poder, e na tua presença somente há plenitude de alegria. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, por tua fidelidade que não falha, por tua graça que nos alcançou. Tu és luz que dissipa as trevas, tu és um refúgio em meio à tempestade, tu és fonte de vida para todos aqueles que te buscam. Ó Deus, nós te suplicamos, recebe a nossa adoração, não apenas com palavras, mas com corações completamente rendidos diante de ti. Pai misericordioso, nós reconhecemos que temos pecado contra ti em pensamentos, em palavras e em ações. Temos deixado de amar como deveríamos, não temos confiado como poderíamos, não temos te obedecido como és digno. Perdoa-nos, por vezes, por nossa frieza espiritual, pela nossa negligência em buscar a tua face, pela nossa indiferença diante da tua santidade. Ó Deus, nos purifica, Senhor. Renova em nós um espírito quebrantado e contrito. Ensina-nos a confessar com sinceridade e a descansar na tua promessa de perdão em Jesus Cristo. Nós te damos graças, ó Deus, pela tua paciência conosco, pela tua palavra que nos instrui, pela tua igreja que nos acolhe. Obrigado por nos reunires como povo teu, por nos alimentares com a tua palavra da verdade, por nos sustentares com a tua presença. Nós te louvamos pelo dom do teu Filho, nosso Salvador, que intercede por nós e nos conduz ao teu trono com confiança. Obrigado pelo privilégio de adorar-te, de ouvir a tua voz, de sermos transformados pela tua graça. Senhor, nós suplicamos pela tua obra contínua em nós. Santifica-nos pela verdade, ó Pai. A tua palavra é a verdade. Fortalece os fracos, consola os aflitos, desperta os indiferentes, humilha os orgulhosos. Ó Deus, guia-nos em tua vontade. Capacita-nos a viver como luz no mundo e dá-nos coragem para testemunhar de Cristo com amor, vigor e fidelidade. Abençoa as nossas famílias, a nossa igreja, os nossos líderes e todos aqueles que proclamam o teu nome. Que a tua paz reine em nossos corações e que a tua glória seja vista em nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, confiando na mediação perfeita de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso sumo sacerdote, em nome de quem oramos, e todo o teu povo diz: amém. Meus irmãos, como parte dessa oração pastoral, a gente percebe que há uma confissão de pecados. E por isso se faz muito interessante, mesmo dentro da estrutura do nosso culto, que consiste num diálogo pactual entre Deus e o seu povo. A gente fala com Deus, Ele fala conosco. Ele começa nos chamando, a gente responde em nossas orações e em nossos louvores. Então a nossa certeza do perdão nessa tarde vem do profeta Miqueias. Modifiquei aqui, Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E diante de ouvir uma palavra como essa, o que é que a gente pode fazer, senão bendizer ao Senhor, não é verdade? E é isso que a gente vai fazer agora, exatamente com o Salmo 103. Vamos ficar de pé, se for possível, fique de pé e vamos cantar ao Senhor.
Grandioso e eterno Deus, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, nós te suplicamos que o Senhor seja conosco, que nos abençoe, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor esteja conosco nesse momento, que o Senhor esteja iluminando a Tua palavra, a fim de que possamos entendê-la com clareza. Em especial, Senhor, a palavra pregada desta tarde, Senhor, que o Senhor seja conosco, que o Senhor ilumine tanto a leitura bíblica dos textos que vamos ler, não só do texto do sermão dessa tarde, Senhor, mas também das passagens bíblicas que vamos ler, Senhor, de maneira a nos prepararmos para o texto que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém. Irmãos, podem sentar? Vamos ler esses dois textos bíblicos e logo em seguida ir para o nosso texto da mensagem do sermão desta tarde. O primeiro texto, como você pode ver, João capítulo 4, verso 19. João capítulo 4, verso 19, nós vamos ler até o verso 24. Página 710, se você está com a Bíblia que a gente adquiriu. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, isto é, em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Hebreus capítulo 12 vai trazer mais uma luz para o que Jesus quer dizer com essa ideia de em espírito e em verdade, quando ele conversava com essa mulher. Hebreus capítulo 12, versos 18 a 29. Página 815, se você está usando a Bíblia que a gente adquiriu. Hebreus 12, 18, perdão, 814. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade. Veja, está tendo um contraste aqui entre a antiga e a nova aliança. E ao clangor da trombeta e ao som de palavras, tais que quando os ouviram, suplicaram que não se lhes falassem mais. Era a ideia da lei do povo chegando ao Monte Sinai, onde Moisés deu os 10 mandamentos. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas, nós cristãos, tendes chegados ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, esse é Moisés, muito menos nós que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu.
Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com referência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Agora vamos para Levítico 24, que é o texto da nossa mensagem, nosso sermão dessa tarde. A gente vê claramente ali na passagem de Hebreus que, por virtude da nossa união com Cristo, nós adoramos a Deus aqui e agora em espírito e em verdade, junto às hostes celestiais. Lembrem de Efésios 1, que em Cristo temos todas as bênçãos celestiais. Estamos unidos a Ele. Ele é o nosso sacerdote. Ele está lá no verdadeiro Santo dos Santos. Levítico 24, versos de 1 a 9. Assim diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés, página 91, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo ou continuamente, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor, continuamente. Também tomarás de flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, ou sabate, aqui, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Meu irmão e minha irmã, você já se sentiu cansado de vir para o culto? Já esteve tão exausto de que você não queria ir para a igreja? A gente falando aqui num culto da tarde, é ainda mais provável que isso tenha acontecido com algum de nós. Talvez até hoje mesmo, quando você estava descansando, antes de vir para cá, você tenha abusado aí, apertado umas 10 vezes, pelo menos, no botãozinho da soneca lá do seu telefone que estava despertando e você querendo cochilar mais um pouquinho. Talvez você apressar, você queria ter comido alguma coisa e não teve tempo, e aí ia atrasar, e aí tiveram alguma discussão, talvez tenha até com raiva um com o outro agora, estejam irritados. Talvez nesse exato momento você esteja pensando nas tarefas que vai ter para fazer nessa semana e você não consegue focar no que está acontecendo aqui na igreja, você está ansioso talvez para que o pastor termine o sermão, para que você possa voltar com a consciência aliviada agora, porque não, eu fui para a igreja, então eu fiz o que eu devia fazer, então eu estou com a minha consciência tranquila. Vocês sabiam que isso pode acontecer até com o pastor que traz a palavra? Pode, meus irmãos. Acontece. A verdade é que a motivação correta para a gente vir para a igreja só surge quando não só nós sabemos, mas quando somos relembrados, às vezes, quando esquecemos da resposta a essa pergunta aqui. O que é que acontece quando a igreja do Senhor se reúne para cultuar a Ele? E, meus irmãos, essa passagem aqui de Levítico 24 nos dará uma visão mais profunda, eu creio, da glória que existe na reunião dos santos do Senhor, no lugar e no tempo que Ele designou. Como assim, pastor? Uma passagem não só no Antigo Testamento, mas no livro de Levítico ainda mais. Meus queridos, lembrem do que o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, nos disse a respeito do Antigo Testamento, lá em Romanos 15, 4. Para nosso ensino ele foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança.
E como é que esse texto aqui vai fazer isso com a gente? Esse texto ele vai nos revelar, por meio de elementos visíveis, aquilo que escapa aos nossos olhos, mas está acontecendo durante o culto. Esse texto nos convida a, por meio da fé, enxergarmos algo glorioso. Veja, esse texto é um convite à tua fé para que ela possa saborear a glória invisível da reunião dos santos na casa do Senhor Todo-Poderoso. Veja, o mundo ao nosso redor vai sempre nos incentivar a sermos racionalistas. O que é que isso significa? Em termos a nossa razão como árbitro final daquilo que é verdade e o que é mentira. Ora, a Escritura nos ensina que a razão é algo muito importante, é parte daquele dom que Deus nos deu, que nos diferencia do restante da sua criação. Mas o grande árbitro que vai definir o que é verdade e o que é mentira é, acima da razão, a revelação que vem do próprio Deus. E a minha esperança é que esse sermão vai te assegurar que o que estamos fazendo aqui, em um culto público agora, possui um significado eterno. O nosso texto, eu creio, ele é uma vitrine para mostrar para você a beleza que está escondida de muitos do livro de Levítico. Uma leitura informada do livro de Levítico é como receber um tour inspirado pela fábrica da expiação, como se você tivesse recebido aquele ticket para ir para a fantástica fábrica de chocolate, para ver como tudo funciona. Mas aqui, no que diz respeito às mecânicas, ao que Jesus Cristo conquistou por nós, por seu trabalho, de vários ângulos diferentes. Ele lidou com a nossa culpa, ele lidou com a nossa pecaminosidade, ele nos oferece uma vida de santidade no Espírito. Veja, esse livro nos permite ver como pecadores são restaurados à comunhão com o Deus vivo. E não existe nada mais central à existência humana do que isso. E é por meio das cores sangrentas desse livro aqui que a gente vê que a morte é, de fato, como Paulo fala, o salário do pecado. Mas, ao mesmo tempo, a morte é, louvado seja Deus por isso, o caminho para a vida na presença de Deus. Dessa forma, eu creio que nosso texto ele oferece para a gente, aí você vai ver o porquê do título agora, uma imagem em 3D do que acontece quando a gente adora a Deus, do modo e no tempo em que Ele designou que a gente fizesse, juntamente com o seu povo, semana após semana. A minha oração é que esses versos que a gente recebeu do alto aqui em Levítico 24 tenham o mesmo efeito em vocês que eles tiveram em mim. Que eles tragam para vocês, portanto, uma renovada apreciação, confiança e encorajamento para ir à casa do Senhor no seu santo dia, até quando a gente está se sentindo fraco e sem vontade. Um novo entusiasmo para que a gente possa dizer com o nosso antepassado Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, me permitam dar apenas um passinho para trás para que eu possa estar oferecendo algumas informações a respeito do contexto aqui dessa passagem. A gente está pulando no meio do livro de Levítico, então acho que é importante a gente entender onde é que a gente está aqui. Veja, o livro de Levítico como um todo, ele funciona como um propósito de resolver a crise que conclui o livro do Êxodo. Que crise é essa? Veja, no livro do Êxodo, qual é todo o drama ali? Deus chega e fala, deixa o meu povo ir, o meu filho Israel ir, para que me adore. Ou seja, o objetivo do Êxodo era que o povo de Deus o adorasse, estivesse em comunhão com ele. Então, como resultado disso, uma parte significativa do livro de Êxodo vai ser a respeito da construção do tabernáculo, começando lá no capítulo 25 até o final. Mas aí o que é que acontece? O tabernáculo que ia funcionar como lugar de encontro entre Deus e o seu povo, de repente a gente lê lá nos últimos versos de Êxodo, Êxodo 40 a 35, a gente lê isso aqui. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem da glória de Deus repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Agora veja só, que dilema. O objetivo do Êxodo era que o povo saísse do Egito para que pudesse adorar a Deus da maneira como ele quer. Aí agora, quando o lugar de encontro entre Deus e o seu povo está construído, ninguém pode entrar. Ora, se Moisés não pode entrar, quem mais ia poder entrar naquele momento? E é isso que o livro do Levítico é. É uma resposta a essa crise. É uma resposta detalhada em como é que alguém vai ser aceitável na presença de Deus. Por isso a gente tem tantos sacrifícios com o objetivo de purificação. Os sacrifícios eles tinham o objetivo de purificar
cerimonialmente o povo, permitindo a eles de entrar na presença de Deus. No entanto, não era qualquer pessoa que poderia entrar ou mesmo realizar tais sacrifícios. Por isso a gente lê também em Levítico a instituição dos sacerdotes para fazerem tal coisa. E após uma longa descrição de ambos, tanto dos sacrifícios quanto dos sacerdotes, o nosso texto, onde a gente está aqui, descreve uma cena que deveria acontecer no acampamento de Israel, no meio do povo de Deus, toda semana. Você vê isso aqui no versículo 8. Todo sábado, todo dia do Senhor, isso iria acontecer. E esse texto nos faz isso apresentando uma imagem em 3D, como forma de instrução, para que a gente possa ver, por meio desse texto, aquilo que escapa aos nossos olhos, que está acontecendo exatamente agora. E como é que a gente pode descrever o que está acontecendo aqui nessa passagem? Em uma frase, a gente poderia descrever assim: quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo, Deus lhes abençoa com sua presença especial por meio do seu sacerdote designado. Quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo, Deus lhes abençoa com a sua presença especial por meio do seu sacerdote designado. E essas são as 3 dimensões dessa imagem que a gente tem aqui: o povo escolhido de Deus, a presença especial de Deus e o sacerdote designado por Deus. Vamos ver a primeira dessas dimensões, o povo escolhido de Deus. A gente vê isso nos versos de 5 a 7. Verso 5: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada pão será 2/10 de efa. Veja, aqui tem uma relação muito clara na minha mente e direta entre o pão e o povo. Quantas tribos havia em Israel? 12. Quantos pães a gente tem aqui? 12. Então, não só o número já deixa claro, mas a gente ainda tem um reforço de que isso aqui representa o povo, esses pães. A forma como eles são organizados confirma essa conexão. Verso 6: e porás os pães em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sob a mesa de ouro puro perante o Senhor. Veja, a forma como esses pães são organizados nessa mesa é exatamente igual à forma como o nome das tribos estava nas vestes do sacerdote. A gente aprende isso lá em Êxodo 28, 9 e 10. A gente vê que tinha a organização do nome das tribos na veste do sacerdote, que levava o povo como mediador da aliança naquele momento. Carregava o nome delas dessa mesma forma, em 2 fileirinhas, 2 pedras aqui. Veja, que é como é que a gente lê sobre a gola sacerdotal. Êxodo 28, 9 e 10. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Então, não só o número, mas até a forma como eles eram organizados reforça essa conexão que existia aqui nessa imagem entre os pães e o povo de Deus. Agora vamos lá, como é que está ficando essa nossa imagem? Até agora, o que a gente tem é o povo escolhido de Deus, representado nesses 12 pães. Essa relação entre o pão e o povo ficou evidente não só pelo número 12, mas também pela forma de organização desses pães. O que mais que a gente pode observar nessa primeira dimensão dessa imagem que temos do culto? Verso 7. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como uma porção memorial, oferta queimada ao Senhor. O que a gente tem aqui é uma oferta memorial, ou seja, uma oferta apresentada a um rei em reconhecimento ao seu domínio sobre um povo. E o incenso aqui serve como lembrete da nossa necessidade de nos dedicarmos ao Senhor inteiramente como nosso rei. A figura de consagração, de subir como um sacrifício agradável a Deus, está espalhada no Antigo Testamento. Portanto, meus irmãos, nessa primeira dimensão que temos aqui desse retrato em 3D, do que acontece quando o povo de Deus está cultuando a Ele todo dia do Senhor, o que é que a gente tem? O ideal do corpo unificado, o povo de Deus como um só povo, inteiramente consagrado ao seu Senhor. E isso deve nos lembrar, meus irmãos, que quando a gente se reúne, a nossa individualidade ela é ofuscada pela beleza que nós compartilhamos como povo de Deus. Como povo de Deus. Sozinhos, nós somos membros. Juntos, somos o corpo de Cristo, a casa do Pai e o templo do Espírito Santo. Diante disso, no culto público, nós devemos cultivar a nossa disposição de nos dedicar inteiramente ao Senhor como ofertas queimadas.
Vir ao culto fortalece a tua decisão de fazer isso, porque é isso que está acontecendo. E eu me pergunto, como tem sido a tua dedicação? Tens dedicado a tua energia, o teu tempo, os teus recursos, os teus pensamentos? Será que a gente tem trabalhado pela unidade do corpo, meus irmãos? Veja como isso é um ideal para Deus. Sempre foi e sempre será. E aqui está, meus irmãos, a primeira dimensão dessa imagem que o texto nos apresenta. O povo escolhido de Deus. Qual seria a segunda dimensão que a gente viu? A presença especial de Deus. A presença especial de Deus. Versos 1 e 2. Veja, vamos voltar a nossa atenção aqui para a imagem dos candelabros ou do castiçal, se você tiver outra tradução aí. Essa imagem, ela pode, ou o que ela representa, ela pode ser dividida em 3 partes, e eu vou analisar brevemente cada uma, mas o foco está na última, tá? Que é a luz. A gente vai chegar lá. Lá em Êxodo 25, versos 31 a 40, a gente tem uma declaração detalhada desse castiçal aqui, onde a gente vê que ele foi feito explicitamente para se assemelhar a uma árvore. A uma árvore. Com isso em mente, lembre-se que tudo no tabernáculo foi projetado para simbolizar uma reversão da maldição do pecado. E o que foi que o pecado fez? Expulsou o homem do Éden. Separou o homem da sua comunhão com o seu Criador. Logo, tudo no tabernáculo apontava para uma condição de retorno a Deus. Os mínimos detalhes, até que você for lá em Gênesis, você vai ver que a entrada do Éden, digamos assim, seria virada para o oeste. Ou seja, para entrar você precisava fazer um movimento contrário. Você precisava fazer, virada para o leste. Você precisava ir para o oeste para entrar no jardim de volta. E a entrada do tabernáculo seria sempre virada para o oeste para simbolizar esse movimento de volta à comunhão com Deus. Agora, que árvore viria na cabeça de um israelita que teria lido o livro de Gênesis, simbolizando a comunhão perfeita que a gente teria com Deus, senão a árvore da vida. A árvore da vida. Então veja, a primeira camada que a gente tem nessa imagem do candelabro é que ele parece uma árvore. Opa, o símbolo da comunhão com Deus, a árvore da vida. Qual o segundo elemento que a gente tem aqui? Precisava de algo para manter o fogo da lâmpada, que parece uma árvore, aceso. Que elemento era esse? O azeite puro, que funcionava como combustível para que aquele fogo ficasse aceso. Especialmente no Antigo Testamento e repetidamente, o azeite vai simbolizar a atividade do Espírito Santo. Por exemplo, a visão que Zacarias tem no capítulo 4 da sua profecia, Zacarias 4, é interessante para a gente porque combina o castiçal que a gente tem aqui com a oliveira, de onde era extraído o azeite. No momento da visão, quando o profeta Zacarias pergunta ao anjo, muito parecido com aquilo que a gente vai ver em Apocalipse, ele dialoga com o anjo, ele pergunta: o que é isso que está acontecendo aqui? E o anjo lhe diz: acaso não entendes? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente tem a árvore da vida, o azeite, a atividade do Espírito Santo. Em terceiro lugar, além desses dois, a gente tem o próprio fogo, que não é um fim em si mesmo, mas é o meio pelo qual se produz luz. E a luz é o foco principal aqui. Luz claramente simboliza a bênção de Deus, o seu shalom, aquela paz eterna. Aqui a gente vê o ato de Deus de conceder comunhão com Ele, a árvore da vida, por meio do seu Espírito, o azeite. E assim, por meio dessas duas coisas, você teria a bênção de Deus derramada sobre a sua vida. Que imagem maravilhosa! Eu me pergunto se você já considerou a profundidade do que acontece quando a gente se reúne para adorar a Deus agora mesmo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Deus ele estava ensinando que é no culto público, no seu santo dia, veja, versículo 8, cada sabate. Naquele momento é que a bênção dele estaria de uma maneira toda especial sobre o seu povo. Veja se essa não é a intenção aqui, uma representação cerimonial daquilo que era dito pelo sacerdote Arão ao povo. Em Números 6, 24 a 26, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer, veja a linguagem de iluminação, resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. É isso que a gente quer dizer quando afirmamos que Deus está presente de forma especial durante o culto. Veja, a gente afirma que Deus ele usa meios de graça, meios através dos quais ele comunica a sua graça, ele distribui graça ao seu povo.
E o culto público é o momento em que Deus escolheu para abençoar o seu povo com vida, espírito e poder. E isso de uma maneira especial. Talvez você pense, porra, pastor, mas Deus ele não está presente em todo lugar. O que é que você está querendo dizer? Eu ainda não estou entendendo. Sim, meu irmão e minha irmã, Ele está presente em todo lugar. Mas deixa eu te lembrar da linguagem que a própria Bíblia usa, a linguagem de aproximar-se de Deus. Veja, essa linguagem não faria sentido se não houvesse uma ideia de uma presença especial de Deus. Como assim aproximar-se se Deus está em todo lugar? Lembre-se de que Moisés disse quando Deus ameaçou deixar o seu povo e começar de novo com Moisés quando eles pecaram com o bezerro de ouro. Êxodo 33:15, Moisés diz: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença, como assim Deus está em todo lugar, não está? Mas existe um conceito da presença especial de Deus. Essa linguagem presença aqui não se trata de uma localização geográfica, porque o nosso Deus de fato está em todo lugar, mas trata-se de como experimentamos essa presença de Deus. Imagine uma criança, imagine agora, a gente se encontrou na feira aqui da Geórgia, imagine uma criança solta naquele lugar. Tem gente para todo lado, mas aquela criança vai se sentir só. Ela não experimenta a presença daquelas pessoas ao seu redor como algo para lhe trazer consolo, conforto, coragem e abrigo. Assim, a linguagem da presença especial de Deus diz respeito à maneira como experimentamos a sua presença. E isso depende de como Deus escolheu permitir que a experimentemos. Veja, Deus ele pode agir sem a necessidade de usar meio nenhum. Afinal de contas, Ele criou tudo simplesmente falando pela palavra do seu poder. Mas eu estou dizendo, e a gente está lendo, que o Deus fiel prometeu, Ele disse que a sua presença especial repousaria sobre um povo escolhido toda semana, e isso no culto público. Verso 8. O que é que significa isso para a gente? Significa que quando você vier para o culto, venha na expectativa de ser abençoado. Afinal de contas, veja, Deus nos convoca à sua presença, nos assegura perdão, nos consagra por sua palavra, comunga conosco por meio da mesa do sacramento e nos comissiona para sermos sal e luz do mundo. Isso significa que quando você vier, venha para ser transformado. Nenhum de nós é perfeito desse lado da glória. E o Senhor usa esses meios de graça, em especial a sua palavra pregada, para nos transformar. Esteja preparado e disposto para ser desafiado e santificado. Venha para comungar com Deus. Veja a própria estrutura da nossa adoração. Eu acabei de reforçar isso, é um diálogo. A gente está comungando com Deus. Deus está falando conosco, a gente está respondendo com Ele. Tendo chegado até aqui, meus irmãos, talvez surja outra pergunta. Como é que nós, pecadores, podemos evitar sermos consumidos? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A gente leu isso no Novo Testamento, não foi? Ao desfrutar da luz da presença de um Deus santo. Afinal de contas, Ele é santo, e isso significa que Ele odeia o pecado. Isso nos leva à última dimensão da nossa imagem. A gente já viu o povo escolhido de Deus, os pães, em sua organização, a presença especial de Deus, candelabro, o óleo, especialmente a luz, e agora o sacerdote designado por Deus. Essa dimensão está presente por toda a passagem, não tem nem verso específico. Está por ali, em todos os versos. Afinal de contas, veja, Arão é o único designado para realizar as tarefas de mediação da bênção de Deus para o povo de Deus. É Arão quem está organizando todo esse cenário que nos ensina tamanha verdade. E o que é que essa participação única de Arão nos ensina? Nos ensina que a única maneira de desfrutar da bênção divina é por meio do sacerdote que Deus designou. Observe que Arão deveria arrumar os candelabros, versos 3 e 4. Arão deveria garantir que o pão estivesse sempre fresco, versos 8 e 9. O sacerdote está profundamente envolvido na interação entre Deus e o seu povo. Em outras palavras, meus irmãos, a principal missão, a primordial missão do sacerdócio era mediar a bênção de Deus sobre o seu povo. Deixa eu descrever um pouquinho esse santo lugar
onde essa cena acontecia, antes do Santíssimo Lugar onde estava a Arca da Aliança. E eu quero fazer isso apenas para que você possa apreciar um aspecto aqui do nosso texto. Lembre-se que isso aqui é uma imagem. E por ser uma imagem, o visual é que comunica o significado que é destinado ao crente. Não, agora, imagine que você é um sacerdote. Você está entrando naquele lugar para cumprir o teu dever. A mesa com os pães estaria de um lado, a mesa do outro lado estaria o candelabro. Ou seja, o candelabro ele estaria imediatamente à frente da mesa. As lâmpadas assim estariam voltadas aqui de um lado e o pão aqui. Esse detalhe é muito significativo para a gente entender a mensagem que essa cena transmite. Por quê? Lá em Números 8, há uma instrução específica para o sacerdote, que não está explícita aqui, está implícita aqui, mas lá em Números 8 é explícito. O que é que ele fala? Números 8, 2. Arão, faze com que as lâmpadas do candelabro olhem ou iluminem para frente. Ou seja, a luz deveria estar brilhando sobre os pães. Sobre os pães. E o sacerdote era o responsável, não só por garantir que o pão estivesse fresco, mas para direcionar a luz que vinha do candelabro para que iluminasse os pães. Perceba então que era o sacerdote quem conectava esses dois elementos, o pão e a luz, ou seja, o povo e a bênção divina. Portanto, é por meio da obra do sacerdócio designado por Deus que temos o resplendor da luz divina abençoando o seu povo escolhido, concedendo-lhes vida, paz, poder, seu espírito, salvação. Que imagem poderosa. Agora que você consegue entender essa imagem mais apropriadamente, eu acho que ela salta do texto aqui, quase como uma imagem 3D mesmo. O que a gente tem aqui é uma imagem, uma cena que transmite o propósito da nossa existência, desfrutar do resplandecer da face de Deus, sendo assim capacitados para viver a vida que Ele nos deu. Sermos fortalecidos enquanto aguardamos aquela cidade cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. E para nós, crentes do Novo Testamento, que temos toda a revelação de Deus, a gente sabe exatamente qual sacerdócio é o cumprimento final da mediação da presença de Deus entre nós. O sacerdócio de Arão era apenas uma sombra. O sacerdócio de Jesus Cristo é a substância. Conforme o breve catecismo de Westminster nos ensina, o ofício de sacerdote que Cristo exerce ao oferecer-se como sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com Deus e interceder continuamente por nós. Como sumo sacerdote, Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos. No seu batismo, ele foi ungido por aquele para quem o azeite apontava, o Espírito Santo, tendo recebido-o para além de qualquer medida. A vida inteira de Cristo foi dedicada ao Pai, assim como aquele incenso puro ao lado do pão. Por isso o Pai se agradou dele, na sua ressurreição, Cristo foi declarado sacerdote para sempre, Hebreus 7, 16, 17. Constituído sacerdote não segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porque dele se testifica, tu és sacerdote para sempre. É ele então que ascendeu aos céus, onde ele continua a interceder por nós e fazer com que essa imagem seja uma realidade nesse exato momento, lá no céu. Ele, o Deus homem, divino e humano, perfeito, imaculado, sumo sacerdote que temos junto ao Pai, que media a bênção do Senhor quando o seu povo se reúne para adorá-lo no tempo e do modo que ele designou. Aquele que é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, aquele que trouxe a paz sobre nós, constantemente direciona a luz da bênção divina sobre nós, porque é Ele quem faz. Essa luz não nos consome, mas nos cura, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
E assim o que já era impressionante em Levítico 24 tornou-se uma imagem ainda mais gloriosa, porque o livro de Hebreus enfatiza repetidamente a superioridade do sacerdócio de Cristo. E porque o sacerdócio de Cristo é de ordem superior, entenda isso, negligenciá-lo é um pecado de magnitude ainda maior, porque você está negligenciando um presente ainda mais precioso. A negligência de algo tão glorioso, eterno e supremo como o dom de adorarmos a Deus em espírito e em verdade. O tempo que Jesus falou em João chegou. É ainda mais grave, meus irmãos. Você tem negligenciado esse dom, meu irmão, minha irmã. Você tem vindo ao culto com alegria, diligência, preparação e oração. Meus irmãos, a gente se prepara para tanta coisa nessa vida. A gente se prepara para encontrar tantas pessoas que são talvez até importantes. Mas a gente se prepara para encontrar com Deus, meus irmãos. Será que essa imagem aqui, ela pode falar ao teu coração? Eu preciso rever o que eu estou pensando quando eu estou vindo para cá. Quando eu estou indo me encontrar com Deus vivo. Nós somos falhos, irmãos. Mas eu peço a Deus que essa imagem em 3D seja um meio divino a levantar os teus olhos e fazer com que você se alegre nesse privilégio glorioso de vir à Assembleia dos Santos, seja qual for o tamanho dessa Assembleia, e desfrutar da presença especial de Deus mediada por seu sacerdócio escolhido, Jesus Cristo. A gente se impressiona com tanta coisa, né? Tanta coisa do mundo assim nos impressiona, coisas que são impressionantes mesmo. Sei lá, alguém ganhou um campeonato nacional de basquete da NBA, ou Brasileirão, ou qualquer coisa que seja, coisas grandiosas, que são realmente impressionantes, mas, meus irmãos, nada disso se compara com o que está acontecendo aqui agora. Essa reunião aqui de pouquinho de pessoas. Meus irmãos, que glória a gente vê isso. A gente vive pela fé ou pela vista, meus irmãos. Mesmo em meio às tribulações terrenas dessa existência caída, ou talvez principalmente porque a gente vive nesse mundo caído, venha e adore ao Senhor, magnifique o nome do Senhor, engrandeça o seu nome com seus louvores, derramem-se diante dele com as suas orações, que o vosso louvor suba como aroma suave diante dele, e isso por meio do nosso sumo sacerdote, fiel, poderoso, eterno, bom, glorioso, humilde e compassivo e misericordioso. Então que a gente possa, ao cultuar a Deus, sair das portas da nossa igreja, refletindo essa glória divina que foi derramada sobre nós por meio da obra do seu sacerdote, para que então os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai, que está nos céus. Queridos, quanto mais vocês forem expostos à luz abençoadora da presença especial de Deus, que Ele prometeu brilhar na Assembleia dos Santos, por meio da mediação do seu sacerdote, mais você será capacitado para viver como luz. Veja, existe algo acontecendo aqui que é mais glorioso do que qualquer outra coisa. E é por isso, meus irmãos, que meus filhos ficam comigo no culto. Porque existe algo acontecendo que vai além do entendimento. Não é porque você entende 100% do que o pastor falou que você está sendo abençoado somente. É claro que quando você cresce e amadurece, você é mais e mais abençoado. Mas Deus está abençoando o seu povo nesse ajuntamento, como a gente vai cantar. Querido, considerando tudo isso, por que a gente não viria cultuar a Deus no seu santo dia? O que seria mais urgente e importante do que responder à santa convocação? Esse é o único lugar adequado para você se preparar para a eternidade. Estás em Cristo? Ele é o único caminho para que Deus seja o teu Deus. Fora de Cristo, essa imagem não é para nós. Precisamos da obra do sacerdote designado por Deus. Deixa eu te perguntar novamente. Você já se sentiu cansado de vir para o culto? Essa tentação vai vir, talvez veio hoje. Mas quando vier, deixa eu te suplicar uma coisa, lembre desse texto, lembre desse sermão, esqueça de mim. Lembre dessa imagem aqui que a gente está refletindo. Quando o povo escolhido de Deus se reúne para adorá-lo, Ele os abençoa com a sua presença especial por meio do seu sacerdote designado. Por isso, mesmo quando você estiver sentindo sem vontade, venha. Talvez o diabo sussurre no teu ouvido que é melhor ficar em casa, porque se você vir sem vontade, você vai estar sendo hipócrita. Não ouça essa mentira.
A igreja está aqui exatamente como o principal meio que Deus nos usa para nos preservar até o fim. Por isso, deixa eu te assegurar de uma coisa. É perfeitamente aceitável vir vazio para ser preenchido. Vir faminto para ser alimentado. Vir cheio de sede para ter essa sede saciada. O dia do Senhor, o sábado cristão, foi divinamente projetado exatamente para isso. Ele é um presente de Deus para você, crente. E que presente, e que presente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu que és santo, eterno e cheio de compaixão, nós Te louvamos por nos reunires como Teu povo escolhido para adorarmos o Teu nome no dia que santificaste para Ti. Obrigado, Deus, por nos lembrares, por meio da Tua palavra, que o culto público não é uma rotina vazia, mas um encontro glorioso contigo, onde a Tua presença especial brilha sobre nós como luz sobre os pães, por meio do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Perdoa-nos, Senhor, por vezes negligenciamos esse privilégio por tratarmos com indiferença aquilo que é eterno. Renova em nós o desejo de estar na Tua casa, com o Teu povo, semana após semana. Ajuda-nos a viver como corpo unido, consagrando nossas vidas como incenso puro diante de Ti. Que o Teu Espírito nos capacite a buscar a unidade, a santidade e a alegria no culto. E que, Senhor, saímos daqui e sejamos luz no mundo, refletindo a glória que recebemos em Tua presença, para que outros vejam nossas boas obras e glorifiquem a Ti, nosso Pai Celestial. Tudo isso nós Te pedimos, confiando na intercessão constante de Cristo, o nosso sumo sacerdote, que vive e reina para sempre, e é no nome dele em que nós Te oramos, e todo o povo de Deus diz, amém, amém. Vamos cantar, meus irmãos, ficar de pé e cantar o nosso cântico final, Ajuntamento. Santifique este momento com a Tua igreja que é Teu povo, faz o rio de paz correr no meio destes que com fé vem bem
boas bênçãos, meus irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.